Chegou a hora de falar sobre o Oscar aqui no canal. Então, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês quem eu acho que deveria ganhar e por quê. O que define para vocês uma boa direção? O que você considera ser a direção perfeita? Aquela direção que você observa e pensa: uau, isso realmente é uma direção primorosa. Existem vários conceitos para se pensar nisso, existem vários tipos de diretores no mercado que a gente consegue diferenciar, querendo ou não, depois de fazer uma análise. Todos os trabalhos escolhidos para o Oscar desse ano vêm com uma proposta muito particular e os diretores têm muito a ver com isso. Então, vamos começar com a lista do quinto ao primeiro colocado. Em quinto lugar, eu decidi colocar o Todd Phillips. É a estreia do diretor em um drama. O Todd Phillips tem uma longa carreira na comédia e também em documentários. E eu acredito que nesse filme aqui ele foi lembrado principalmente pela proposta criada. O Todd Phillips conseguiu convencer um grande estúdio a criar um estudo de personagem sobre o Coringa. E, na verdade, em entrevistas ele disse que o desejo dele era fazer um filme sobre um estudo de personagem e ele sabia que seria muito mais possível e viável contar essa história se ele usasse um personagem dos quadrinhos, porque, enfim, é o que dá muito certo hoje. Então, eu acredito que ele precisa ser reverenciado como o cara que teve uma grande ideia, e eu acredito que o Coringa é só o começo de muitos outros projetos que ele pode criar. É um diretor que nós devemos prestar atenção, e o principal fator para ele estar na lista de melhores diretores, na minha opinião, o principal mérito do Todd Phillips foi ele ter criado um ambiente extremamente confortável, criativo e focado no trabalho do ator, no trabalho do Joaquin Phoenix. Até mesmo o tipo de câmera que eles usaram foi escolhido para dar o máximo de liberdade para o Joaquin Phoenix. E isso é algo que eu respeito muito. É um diretor que colocou em primeiro lugar a história, colocou em primeiro lugar o ator. Não é à toa que Coringa foi um dos filmes mais bem-sucedidos do ano passado. Então esse é todo o mérito do Todd Phillips e também é o motivo para eu acreditar que ele é um diretor que ainda tem muita coisa para mostrar pra gente. Então ele fica em quinto lugar, mas é um diretor extremamente interessante. Em quarto lugar, pode ser um pouco polêmico ou até mesmo não fazer muito sentido para algumas pessoas, mas eu decidi colocar o Sam Mendes. E existem vários motivos para isso. Primeiro de tudo, ele é um dos grandes favoritos para vencer o Oscar, então eu não estou tentando aqui contrariar ou qualquer coisa do tipo. Eu assisti 1917 no cinema e é realmente um filme de primor técnico absurdo. Mas na minha opinião, esse filme inteiro foi construído para que os holofotes ficassem direcionados para a técnica, então é até mesmo natural ele ser lembrado como o grande diretor do ano, o cara que, nossa, ele realizou um filme de guerra em plano sequência. De fato, o filme tem uma direção muito boa tecnicamente, a linguagem é muito bem feita, as composições escolhidas, existem momentos de pura beleza, mas é claro que isso está muito atrelado a outros dois fatores que às vezes ficam em segundo plano. O primeiro é a direção de fotografia do Roger Deakins, que ganhou o Oscar no último ano, e também, é claro, o design de produção. Existe uma experiência muito imersiva com 1917, mas é imersivo no quesito técnico e no quesito de estar ali na Primeira Guerra Mundial. Isso eu não tenho o que dizer. Mas eu acredito que um diretor, ele não é apenas uma pessoa que executa muito bem algo, ele precisa comunicar uma história e precisa colocar a história em primeiro plano. Não foi isso que eu senti em 1917, a gente pode aprofundar um pouco mais a minha opinião sobre 1917 no vídeo de sexta-feira, então é só vocês comentarem aqui embaixo. Em terceiro lugar, eu decidi colocar o Martin Scorsese, que é um dos grandes mestres do cinema, é um dos grandes estudiosos, já venceu o Oscar, e aqui em Irlandês ele propôs uma nova experiência. Eu assisti uma entrevista dele em uma mesa redonda com outros diretores, onde ele explicava por que ele precisava fazer o Irlandês, porque ele aceitou os termos da Netflix e na verdade teria aceito termos ainda mais duros se eles o propusessem.
o que não foi o caso, ainda bem. O Martin Scorsese disse que ele precisava contar aquela história. Era uma história que já pulsava dentro dele, pulsava dentro do Robert De Niro, eles queriam voltar a trabalhar juntos, então não tinha como voltar atrás, não tinha como não produzir O Irlandês, por mais que esse tenha sido um projeto muito difícil sair do papel. O Martin Scorsese, mesmo com tudo que já conquistou, é um diretor que até hoje batalha para conseguir realizar o seu filme, e isso é bizarro. Mas no caso aqui em O Irlandês deu tudo certo, ele conseguiu produzir e eu acredito que ele traz uma nova experiência para o público. Muita gente comentou sobre as 3 horas e meia, faz parte do que ele está oferecendo como diretor pra gente. Ele não está só voltando ao tema da máfia, ele não está apenas com os atores que fizeram os melhores personagens desse gênero de filmes de máfia. Ele está aqui propondo uma nova visão, a sua idade também está muito conectado aos temas de envelhecimento que esse filme tratam, a velhice, envelhecer, chegar ao fim da vida, isso tudo é muito potente dentro do filme Irlandês e isso tudo diz muito também em como o Martin Scorsese encara a vida hoje. Então é um filme extremamente potente, eu o coloco em 3º lugar sem nenhum peso no coração, porque na minha opinião a filmografia do Martin, o trabalho dele já transcendeu qualquer prêmio, ele já venceu absolutamente tudo e não é um prêmio que vai dizer qual é a força do Martin Scorsese dentro da história do cinema. Esse é um diretor que vai contar histórias até o seu último suspiro, eu não tenho a menor dúvida disso. Chegamos na parte mais difícil na construção desse vídeo, que foi decidir entre Quentin Tarantino e Bong Joon-ho. E eu explico por quê. Os 2 filmes foram experiências extremamente positivas e ricas dentro do cinema. São propostas completamente diferentes, são lugares no mundo, pessoas completamente diferentes, histórias completamente diferentes. O interessante do Oscar é que ele faz a gente comparar grandes filmes, sendo que é praticamente impossível poder comparar obras de arte. E são o que esses 2 filmes representam, na minha opinião. O diretor de Parasita talvez tenha criado as sequências mais impressionantes entre os concorrentes desse ano. O controle que ele tem diante de cada composição apresentada são impressionantes. Mas o filme ganha poder na edição, onde conseguimos perceber que cada uma das escolhas do diretor no set já estavam completamente conectadas ao corte, músicas, efeitos sonoros e tudo mais que ele poderia escolher. Além disso, ele conseguiu criar um sentido de unidade dentro das atuações, onde cada personagem tem uma particularidade, mas que acrescenta perfeitamente a todo o grupo. Além de ser o responsável pela estrutura e o texto, o diretor comunica através da história uma mensagem muito clara e provavelmente bem pessoal. Parasita é um filme onde a técnica é extremamente charmosa, mas que existe justamente para potencializar a história. O diretor também tem o controle total sobre os momentos de drama, comédia e consegue transmitir as suas ideias da forma mais simples possível, porém é muito sofisticado graças ao seu controle da linguagem. E o Quentin Tarantino? No ano passado eu realizei um especial que foi muito importante para o canal, que foi um especial dedicado ao Quentin Tarantino, já que ele iria lançar o seu 9º filme. E nesse especial eu analisei todos os filmes do diretor, eu assisti tudo que ele fez, assisti o máximo de entrevistas possíveis. E Era Uma Vez em Hollywood é realmente um trabalho primoroso. Muitas pessoas associam Quentin Tarantino aos estereótipos que o próprio diretor criou de forma proposital sobre si mesmo. A violência estilizada, os pés das mulheres, as reconstruções históricas e, é claro, os finais sangrentos. Esses estereótipos causam diversas reações no público no geral. O Quentin cresceu em Los Angeles e toda a construção do universo do filme foi baseada principalmente nas suas memórias. E além disso, o diretor não homenageia Hollywood apenas de forma nostálgica, ele entrega uma nova versão, um pequeno universo dentro do seu filme com um final extremamente comovente para quem conhece a história da Sharon Tate. Como eu disse, as 2 experiências são muito ricas, mas como a gente precisa cravar aqui nesse vídeo, o Bong Joon-ho fica, na minha opinião, em 2º lugar. O diretor criou uma experiência que é completamente potencializada pelo seu controle dentro da sua profissão. A mensagem é muito poderosa, mas como um elemento de desempate eu usei o final dos 2 filmes. Ambos são completamente caóticos, violentos e catárticos,
mas o bom John Woo precisa ser mais expositivo para alcançar o público como ele gostaria. É claro, essa exposição vem junto de uma crítica caricata daquelas pessoas, mas que de certa forma não conversa tanto com os outros atos. E ainda assim, essa é uma das melhores direções dos últimos tempos. Então, encarem isso que eu tô falando muito mais como um detalhe, uma opinião pessoal, uma sensação ao assistir o filme, do que como um problema do filme. E agora a gente chega no primeiro colocado, que é o Quentin Tarantino. Era Uma Vez em Hollywood talvez seja o filme mais pessoal do Quentin Tarantino. Eu acredito que o diretor criou uma filmografia muito dinâmica, muito presente dentro de gêneros, e aqui em Era Uma Vez em Hollywood ele talvez entre em um subgênero que é diretores homenageando o cinema. Mas o que realmente virou um fator de desempate, na minha opinião, é como o diretor conduziu essa história. Nós temos dois núcleos que durante algum tempo não parecem se conectar durante o filme. Mas na verdade, quando nós chegamos ao fim do filme, onde a gente está esperando todos os estereótipos do Quentin Tarantino, ele apresenta uma nova camada, porque eu acredito que esse seja o fim de uma história do Quentin Tarantino mais poética criada pelo diretor. Eu não estou falando, é claro, da parte violenta, eu estou falando dos minutos finais do filme. Então eu acho que esse é um diretor muito especial, muito forte, e que ele corria um sério risco de continuar nas mesmas camadas que ele já tinha apresentado, e na verdade não. Na verdade, com Era Uma Vez em Hollywood, ele apresenta uma poesia que eu nunca tinha visto em um filme do Quentin Tarantino. Isso me fez admirar ainda mais o diretor por criar uma obra extremamente pessoal, mas que diz muito sobre essa arte como um todo. É um testamento realizado por um dos maiores fãs que o cinema já teve. É um comentário também social, é uma liberdade que o diretor toma para criar o seu próprio conto de fadas. E não existe uma combinação mais perfeita do que o Quentin Tarantino levar o Oscar justamente por Era Uma Vez em Hollywood. O meu nome é Gustavo Cruz e eu vejo vocês no próximo vídeo.